Imagina só a cena: derrubar um império inteiro em um dia e no dia seguinte ter que garantir que ninguém roube essa vitória. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Hoje nós vamos destrinchar um verdadeiro manual de sobrevivência política escrito lá em 1906 por Rosa Luxemburgo. Nosso objetivo aqui é entender de forma imparcial o mapa do caminho que ela desenhou para que uma revolta da classe trabalhadora desse certo na prática, sem cair nas mesmas armadilhas de movimentos do passado. Bora lá? Nosso roteiro passa por 5 pontos essenciais. A gente começa pelo contexto da Revolução de 1905, entende o papel do governo provisório, avalia a formação da Assembleia Constituinte, passa pelo grande debate contra o separatismo nacionalista e, para fechar, a importância da luta unificada operária. Bom, vamos direto ao primeiro ponto, o contexto totalmente explosivo de 1905. Para entender o que estava em jogo, a gente precisa olhar para o caos absoluto que tomou conta do Império Russo na época. De um lado, a gente tem o trágico Domingo Sangrento, quando as tropas do Tsar simplesmente abriram fogo contra civis em São Petersburgo. Do outro, aquele motim histórico no encoraçado Potemkin. O cenário era literalmente de ruptura, sabe? Greves pipocando para todo lado, camponeses se rebelando e motins nas forças armadas. Tudo isso mostrava, sem sombra de dúvida, que o governo absolutista estava perdendo o controle muito rápido. Era a panela de pressão prestes a explodir. E é bem no meio desse furacão todo que surge o texto que a gente está analisando hoje. Esse é o panfleto original de 1906, escrito por Rosa Luxemburgo enquanto ela estava presa numa fortaleza em Varsóvia. A grande preocupação que ela coloca no papel é tentar evitar que a classe trabalhadora cometesse os mesmos tropeços das revoluções de 1848 na França e na Alemanha. Porque naquelas ocasiões, o povo foi lá, lutou, derrubou tudo, mas, por não ter um plano claro para o dia seguinte, a burguesia simplesmente tomou o poder e desarmou todo mundo. O texto da Luxemburgo funciona como uma vacina estratégica contra isso. E isso nos leva à segunda parte da nossa análise, a função do tal governo provisório. Mas afinal, o que é esse governo provisório na visão dela? Vale deixar claríssimo que não estamos falando de uma ditadura permanente de jeito nenhum. A ideia é criar um poder puramente administrativo e estritamente temporário. Criado no minuto seguinte à vitória, a única função dele é colocar ordem na casa, desarmar quem defendia o regime antigo e servir como um escudo de emergência. Tudo para garantir que a liberdade recém-conquistada não seja esmagada por um contra-ataque reacionário na mesma semana. E na prática, o panfleto é super pragmático e lista ações físicas urgentíssimas. Passo 1. Desarmar de ponta a ponta a polícia e o exército tsarista. Passo 2. Armar a própria população revolucionária para formar uma milícia regular capaz de sufocar qualquer tentativa de retorno do antigo governo. E passo 3. Tirar todos os velhos burocratas de suas cadeiras e assumir o controle dos cofres públicos. É uma estratégia cirúrgica de neutralização total e transferência imediata de poder. Mas olha só, não era apenas uma questão de força física, tinha também um papel legislativo de pura emergência. A ideia era que esse governo temporário precisava fazer 2 proclamações instantâneas. Primeiro, declarar a república na mesma hora, enterrando o poder monárquico. E segundo, instituir de cara a jornada de trabalho de 8 horas. Ao fazer isso, o plano garantia proteções vitais para a classe trabalhadora logo de largada, bem antes de todo mundo sentar para escrever leis complexas. Com o cenário inicial protegido, a gente entra na terceira parte, a Assembleia Constituinte. O texto define a Assembleia Constituinte como o grande troféu democrático definitivo. Diferente do governo provisório, que atua no sufoco e na urgência, a gente está falando de um órgão permanente, formado por representantes eleitos por voto universal, secreto, igualitário e direto. A grande missão é redigir a nova Constituição e desenhar leis que durem de verdade. Mas, para que isso dê certo, é preciso de tempo, cabeça fria para debater e, principalmente, uma representação ampla de toda a sociedade. Essa tabela aqui resume de forma bem direta a divisão tática de tarefas que a Luxemburgo propõe. O governo provisório é aquela vanguarda de curto prazo, focada na segurança física pesada. Já a Constituinte é o longo prazo legislativo, onde todas as classes sociais entram na jogada. A sacada genial desse roteiro é que o governo provisório funciona como um guarda-costas fartão, sabe? Ele fica lá na porta, armado de prontidão, para que a Assembleia Constituinte possa debater lá dentro com tranquilidade e desenhar o futuro do país sem o risco de tomar um golpe. Essa reunião dos representantes para a abertura da Duma, o parlamento da época, dá uma boa noção desse ambiente cheio de tensões. E aqui o documento faz um alerta importantíssimo. A Assembleia Constituinte não é a linha de chegada da Revolução, mas sim um novo tabuleiro do jogo.
como ela inclui representantes de todas as classes, inclusive a burguesia e os proprietários de terras, a sala vira um novo campo de batalha político. A diferença agora é que os representantes dos trabalhadores vão precisar lutar por seus direitos na base da persuasão, do debate e das alianças políticas, em vez do combate direto nas ruas. Avançando para o nosso quarto ponto, a postura implacável contra o separatismo nacionalista. Aqui a gente esbarra num conflito político enorme e muito bem documentado entre a Luxemburgo e seus rivais do Partido Socialista Polonês, o PPS. O debate era basicamente o seguinte: o PPS exigia a criação de duas assembleias constituintes separadas depois que a Revolução vencesse. Uma lá em Varsóvia, focada na Polônia, e outra em São Petersburgo, para a Rússia. Só que a Rosa Luxemburgo era contra isso de forma categórica. Ela exigia que fosse formada uma única Assembleia Constituinte unificada para cuidar do Império inteiro. Mas qual era a base desse raciocínio? A Luxemburgo estava focada em desmontar a tática suja do regime czarista, que operava na lógica do dividir para conquistar. Ela argumentava que as brigas nacionalistas e as perseguições religiosas não eram acidente, mas ferramentas intencionais. O governo alimentava o antissemitismo, semeava o ódio entre russos e poloneses e vivia colocando a culpa das manifestações populares em supostas intrigas de rebeldes poloneses. O grande objetivo por trás disso era colocar a população oprimida para brigar entre si, enquanto a elite absolutista continuava no poder, inabalável. A essência de todo esse pensamento fica cravada nesta frase absurdamente poderosa dela: "O que acontece hoje com você, amanhã acontecerá comigo." E perceba que defender quem estava sofrendo do seu lado não era só um dever moral bonito. Tratava-se de uma tática pura de sobrevivência coletiva. Porque as mesmas ferramentas pesadas de repressão que esmagavam um grupo minoritário hoje, sem a menor sombra de dúvida, seriam usadas para esmagar os operários amanhã. O que nos leva perfeitamente à nossa quinta e última parte, a luta unificada da classe trabalhadora. Olha só, é muito importante dizer que ela não ignorava a opressão bem específica que a Polônia sofria. A solução dela para isso era apoiar o que chamamos de autonomia local. Basicamente, era dar às regiões o direito de autogoverno para resolver as coisas do dia a dia, como questões administrativas, culturais, e garantir que a língua polonesa pudesse ser usada de boa nas escolas e nos tribunais. Mas, preste atenção, ela era linha dura nisso. Tudo que era administrativo ficava na base local, mas os grandes direitos políticos precisavam fazer parte de uma única Constituição geral e não podiam ser fatiados de jeito nenhum. E por que essa frente única na política era inegociável? O argumento de fechamento dela tem uma lógica cristalina. A exploração do modelo capitalista não pede passaporte, ela é idêntica em qualquer lugar. Se o czar caísse, a burguesia polonesa e a burguesia russa iam dar as mãos na hora para proteger o próprio bolso e apertar o cinto dos trabalhadores. Então, se a classe trabalhadora resolvesse se separar por países ou nacionalidades, o poder de barganha deles ia por água abaixo. Conquistar vitórias gigantescas como aquela lei da jornada de 8 horas só seria viável se a base toda formasse uma frente única inquebrável. Independentemente das visões e preferências políticas, essa separação tática fantástica que o texto traz entre a fase de urgência armada de um governo provisório e a paciência política de uma Assembleia Constituinte continua ecoando profundamente sempre que a gente estuda rupturas na história moderna. E aí fica a grande reflexão. Como será que essa dinâmica de solidariedade, tomada de poder e transição administrativa, traçada lá no começo do século XX, se aplica nos cenários das transições políticas que a gente vê hoje? Fica essa pulga atrás da orelha. Muito obrigado por acompanharem esse mergulho nesse material histórico riquíssimo e até a nossa próxima análise.